E aí, sou de boa? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre os Cavaleiros do Zodíaco, Saga de Poseidon, episódio 9. Vimos que 4 cavaleiros estão momentaneamente fora de combate. Shiryu, apesar de ter vencido, está gravemente ferido. Quanto aos outros 3, Hyuga, Seiya e Shun, foram derrotados pelo General Marina Caça de Linhades. Resta apenas Ikki de Fênix para lutar, mas ele não pretende destruir mais pilares e pensa em partir direto ao encontro de Poseidon e Atena. Antes de Ikki partir, Hyuga recobra a consciência. Ele concorda com Ikki, tomando para si a culpa por ter falhado lamentavelmente em derrotar seu inimigo, confessando que se deixou enganar por seus sentimentos e foi iludido. Ele pede que Ikki não se preocupe com ele e siga em frente. Sendo assim, Ikki parte sem dizer mais uma palavra. Hyuga, em seu pensamento, agradece Ikki por ser alguém que sabe o significado de amizade entre os homens, não se virando em nenhum momento, poupando Hyuga da vergonha de ser visto neste estado deplorável de perdedor, reconhecendo a afirmação anteriormente feita pelo Fênix. Hyuga concorda que não merece ser considerado um cavaleiro. Ele se lembra que durante a Batalha das 12 Casas, seu mestre Camus lhe ensinou a nunca hesitar diante de um inimigo e se manter firme durante a batalha. Mas Hyuga ainda não consegue superar seus sentimentos, mas precisa ser capaz de evitá-los. Com lágrimas em seus olhos, Hyuga está frustrado com sua própria limitação. Vimos que nesta batalha, seu inimigo número 1 tem sido ele próprio. Apesar de todos considerarem Shun muito sensível, acabamos esquecendo que Hyuga é um cavaleiro muito sentimental também. Desde o começo ele carrega consigo uma carga emocional muito forte ligada a seus entes queridos, como sua falecida mãe e seu mestre Camus. Apesar de ambos estarem mortos, Hyuga tem dificuldade em superar a dura realidade de suas mortes. Hyuga deixa Seiya e Shun aos cuidados de Kiki. Enquanto isso, ele fala que partirá para combater no próximo pilar, o do Oceano Ártico, que ele precisa destruir. Por isso, se apressa em fazê-lo. Mais à frente, vemos Ikki. Em seu pensamento, ele comenta sobre os outros cavaleiros, dizendo: "Não podemos permitir ter compaixão, nem mesmo entre nós mesmos. Enquanto a causa principal da nossa batalha for a justiça e a paz no mundo, não podemos nos permitir perder. O nosso dever é salvar Atena." Do outro lado, vemos Hyuga, enquanto segue em frente, repete para si mesmo que deve manter-se firme perante o inimigo. Este foi o ensinamento de seu mestre. Sendo assim, de certa forma, é como se quem tivesse lhe atacado, em vez de Linhades, fosse seu próprio mestre, que retornou de seu descanso eterno para lhe lembrar que deve deixar seus sentimentos de lado quando se trata de acabar com o inimigo e não hesitar em atacar. Hyuga aproxima-se do pilar do Oceano Ártico. Assim que chega, ele sente um poderoso ar congelante envolvendo todo o lugar. Além disso, este ar parece ser bem familiar, mas ele não se lembra de onde já o sentiu antes. Ao sentir uma presença se aproximando, Hyuga pede que se revele. Aproxima-se então o General Marina, guardião deste pilar. Ele conhece Hyuga, chamando-o pelo nome, e comenta que jamais pensou que o encontraria outra vez. E ainda o elogia, dizendo que ele fica bem vestindo a armadura de cisne. Confuso, Hyuga pergunta quem ele é. Esperando que Hyuga o reconheça, em vez de responder sua pergunta, ele retira o elmo de sua cabeça. Ao ver seu rosto, imediatamente Hyuga se lembra dele, chamando-o de Isaac, e afirma que está muito contente em encontrá-lo vivo. Isaac confirma que realmente ele não é um fantasma. Hyuga baixa a guarda e confessa que nunca se esqueceu dele nem por um dia, e que queria se desculpar pelo que aconteceu naquele terrível dia. Isaac se aproxima de Hyuga e lhe ataca com um chute. Ele adverte Hyuga a não fraquejar, pois está no campo de batalha e está enfrentando o General Marina do Pilar do Oceano Ártico, Isaac de Kraken. Hyuga está confuso. No passado, eles treinaram juntos com o Cavaleiro de Cristal. Hyuga se recorda que Isaac amava a justiça e a pureza acima de tudo. Era um jovem valente e corajoso, cujo objetivo era ajudar a manter a paz no mundo, reconhecendo que ele é quem merecia a armadura de cisne. Agora, Hyuga lhe questiona por que se tornou um general. Vemos em seu passado o dia em que Hyuga foi introduzido pelo Mestre Cristal a Isaac como aprendiz de cavaleiro, e a partir de hoje treinarão juntos.
Isaac se apresenta para Yoga. Isaac comenta que outros garotos já estiveram na Sibéria, mas desistiram por não conseguir aguentar o rigoroso treinamento. Yoga se espanta ao saber disso, e o mestre Cristal pede que Isaac não diga coisas que assuste o garoto Yoga. Em sua defesa, Isaac confessa que apenas disse a verdade, inclusive ele próprio já pensou em fugir de seu terrível treinamento. Mas após falar isso, ele fica meio desconcertado por ter falado até demais, o que deixa o clima mais leve entre eles, com um pouco de humor. Isaac fala para Yoga: faz quase 1 ano que eu treino sozinho com o mestre e já estava me sentindo sozinho, portanto não desista tão cedo. Conto com você, Yoga. Yoga se mostra entusiasmado para começar. A seguir, acompanhamos o treinamento deles. Vemos os garotos carregando blocos de gelo, socando estruturas rochosas, nadando embaixo d'água, treinando o corpo contra o congelamento, treinando golpes de luta. Com o passar do tempo, eles fazem uma boa amizade. Conforme o tempo foi passando e eles treinando, os garotos ficaram mais fortes e mais adultos. Durante um momento de lazer, vemos os 2 amigos juntos observando o pôr do sol. Isaac comenta que agora Yoga é tão forte quanto ele. Yoga confessa que ainda nem chega aos seus pés. Isaac fala que o que importa é que pouco a pouco eles começaram a realizar seus sonhos. Sim, afinal eles buscam o mesmo objetivo, pensa Isaac. O sonho de se tornarem cavaleiros tão fortes e justos quanto seu instrutor, pois assim poderão lutar para proteger este maravilhoso planeta. Yoga se recorda que Isaac sonhava em se tornar um cavaleiro igual seu mestre e lutar pela paz na Terra, e se pergunta por que mudou sua maneira de pensar. Ao observar o rosto de Isaac, Yoga se pergunta se esta ferida foi causada aquele dia. Isaac responde que foi isso mesmo. Ele se feriu ao tentar salvá-lo. Naquela época, ele teria morrido por Yoga sem hesitar, mas agora se arrepende disso. Yoga se sente culpado e fala que jamais poderá reparar o mal que fez a ele. Sendo assim, Yoga pede que Isaac lhe tire a visão de um olho e lhe mate depois. Mais uma vez, vemos que Yoga cai na armadilha de suas próprias emoções. Em sua luta anterior, ele foi humilhantemente derrotado por baixar a guarda em campo de batalha, e mesmo após ter sido envergonhado por esta derrota, quase morrido e repreendido por Ikki, e ainda no final ter afirmado para si próprio que superaria esta limitação, ele simplesmente se deixa levar pela culpa, baixando a guarda e demonstrando fraqueza. Isaac fere o olho de Yoga, tendo o mesmo permitido isto. Ainda assim, Yoga fala que com isso, ele apenas feriu sua pálpebra, não é o suficiente para lhe cegar. Mas Isaac responde que isso não importa, porque logo acabará com Yoga de uma vez. Yoga, completamente desviado de seu propósito, fala que não se importa em perder a vida, apenas quer saber por que Isaac se tornou um marina de Poseidon. Isaac pergunta se Yoga se lembra da lenda de Kraken que lhe contou uma vez. Segundo a lenda, Kraken aparecia de repente, bloqueando navegações de navios e os devorava num instante. As pessoas ainda têm medo de que essa lenda seja verdade, mas comenta-se que Kraken nunca atacava navios onde viajavam pessoas inocentes, o que significa que ele só acabava com as pessoas perversas e malvadas. Ele não tinha piedade com pessoas que procuravam machucar as outras. Seu mestre os ensinou a nunca hesitar em atacar o inimigo, por isso mesmo que Isaac revela que quer ter a crueldade e o poder de Kraken. Lutaria contra a maldade, não teria misericórdia e acabaria com ela, contanto que a paz seja mantida na terra. Essa é a missão deles como cavaleiros. Isaac conta que imaginou que o objetivo de Yoga também fosse esse, por isso tinha suportado o duro treinamento. Essa era a razão pela qual, apesar de ambos competir pela armadura de cisne, Isaac sempre o considerou um guerreiro excepcional. Mas na verdade, Isaac estava errado. Isaac se irou contra Yoga ao descobrir que na verdade Yoga só queria se tornar um cavaleiro para poder resgatar sua mãe das profundezas. Ela se encontra num navio que naufragou em mar siberiano. Para resgatar o corpo dela, é preciso quebrar a camada de gelo, e para isso é preciso ter a força para despedaçá-la. Isaac está decepcionado ao saber que esse era o objetivo de Yoga, se tornar um cavaleiro por um motivo tão mesquinho. Yoga conta que seu mestre lhe aconselhou a não ser tão sentimental assim, pois cedo ou tarde isso o levaria à morte. Revoltado, Isaac começa a atacar Yoga, concordando com as palavras de seu mestre.
Os cavaleiros devem combater por causas muito mais dignas. Um homem com um coração tão frágil não merece se tornar um cavaleiro. Yoga fala que Isaac deve ter pensado que ambos lutavam pelo mesmo ideal e compreende que Isaac tem todo o direito de odiá-lo por isso, pois o objetivo de Yoga é um sonho sem importância, mas Yoga afirma que sua mãe é a única pessoa que pode lhe ajudar a ter forças para continuar vivendo, mesmo ela já estando morta. Isaac perde a paciência e atira um poder em direção de Yoga. Este atinge a parede de gelo eterna atrás dele. Yoga está impressionado ao ver que Isaac conseguiu quebrar a parede e reconhece que ele é mais forte. Yoga percebe também que Isaac não queria machucá-lo, e sim mostrá-lo como quebrar a grossa camada de gelo. Antes de partir, Isaac conta que uma vez seu instrutor o preveniu a ter muito cuidado com este lugar, porque a corrente muda de repente nessas águas. Mesmo que consiga quebrar o gelo e mergulhar até o fundo, deve tomar muito cuidado com a corrente do mar, porque se ela te pegar, não sairá vivo. Isaac se lembra que naquela época ele ainda tinha esperança. Esperava que algum dia Yoga abrisse os olhos e entendesse, mas se enganou. De volta a outro ponto no passado, vemos Yoga desferindo um forte ataque contra o gelo. Ele enfim conseguiu quebrar a espessa camada de gelo. Passaram-se 5 anos desde que ele começou seu treinamento. Finalmente poderá reencontrar sua mãe. Feliz, ele salta e mergulha até as profundezas do mar, onde se encontra o navio. O mesmo não mudou de posição desde que afundou. Dentro daquele navio está sua mãe. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, Yoga é pego pela correnteza que Isaac havia lhe informado. Neste momento, Isaac está próximo e vê que Yoga deve ter sido apanhado por aquela forte correnteza. Isaac mergulha também e sente na pele que a corrente é mais forte do que imaginava. Depois de descer mais, ele encontra Yoga. Embora esteja inconsciente, ele não se solta do navio. Mesmo prestes a morrer, não para de pensar na mãe. Isaac gostaria que Yoga usasse este espírito de luta pela justiça. Se o fizesse, seria um grande guerreiro. Por ora, Isaac o leva embora. Yoga poderá encontrar sua mãe na próxima vez. Enquanto estão saindo, novamente eles são pegos pela corrente que ataca furiosamente. Se estivesse sozinho, Isaac poderia escapar, mas a corrente é forte demais para que os dois consigam sair. Yoga recobra a consciência e pede que Isaac deixe-o aqui. Mas Isaac não poderia fazer isso. Ele veio justamente para salvar seu amigo, não poderia abandoná-lo no meio do caminho. Ele tenta fugir da corrente e acaba tendo seu olho ferido sem controle de seu corpo. Não é possível chegar até onde está a abertura. Ele então decide quebrar o gelo aqui mesmo e sair o mais rápido possível. Yoga se desculpa pelo transtorno que causou, reconhecendo que é culpado por isso. Mas Isaac não o culpa e pede que resista. Após algumas tentativas, Isaac finalmente consegue quebrar o gelo pelo lado de dentro e lança Yoga de volta para a superfície. Entretanto, Isaac esgotou suas forças e não conseguiu sair. Entre a vida e a morte, ele se pergunta o que está acontecendo. Antes de perder a consciência, ele se encontra diante de algo que o faz se perguntar se seria o lendário Kraken. Não se sabe se aquele era de fato o Kraken, mas por obra do acaso, a vontade do mar era de lhe salvar a vida, pois seu destino pertence ao mundo marinho. Isaac comenta que, como um aspirante a cavaleiro de Atena, não foi uma decisão fácil se aliar a Poseidon, um dos grandes inimigos de Atena desde a época mitológica. Mas com o passar do tempo, ouviu boatos de que os cavaleiros de bronze estavam matando feito loucos. Foi então que compreendeu seu destino: viver para servir o imperador Poseidon, que o convocou para ser seu general, e seus piores inimigos seriam os cavaleiros de Atena. Para salvar este planeta corrupto, é preciso destruir tudo e depois começar a reformar uma nova era bonita e tranquila, e o mais indicado para fazer isto é o grande imperador Poseidon. Yoga está perplexo ao ouvir a reviravolta que aconteceu na vida de Isaac, e tenta se explicar. Isaac se prepara para atacar com seu golpe mais poderoso, e assim ele o faz, desferindo o golpe Aurora Boreal. Bem, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.